paz, amados. Espero que todos estejam bem. A você que tem nos acompanhado desde a primeira aula ou a você que está assistindo hoje a sua primeira aula, nós já estamos na 15ª lição e vamos abordar hoje o assunto do examínio das Escrituras. Espero que você esteja com o seu coração aberto e com os seus ouvidos atentos à voz do Espírito. Vamos para a lição de hoje, então? Pegue a sua apostila e leia comigo, então. Página 15, lição 15, Fundamentos da Fé Cristã, como examinar as Escrituras? O que temos, materialmente falando, de mais precioso neste mundo? A resposta é óbvia, a Bíblia. Então por que não a tratar como tal? Nesta aula, iremos aprender que só vamos entendê-la quando aprendermos a examiná-la. Primeiro tópico do nosso estudo de hoje, biografia da Bíblia. O termo Bíblia vem do grego e significa livro. Antes de se chamar Bíblia, era conhecida como as Sagradas Escrituras. Ela é, indiscutivelmente, o livro dos livros. Sua marca imbatível de vendagem, 6 bilhões de cópias, é reforçada pela quantidade de idiomas a qual ela já está traduzida, 2.935 ao todo. Escrita originalmente em 3 idiomas, hebraico, aramaico e grego, por cerca de 40 autores ao longo de 1.500 anos, contém 66 livros ao todo, 39 no Antigo Testamento e 27 no Novo Testamento. Ela foi organizada por temas: Pentateuco, que vai de Gênesis a Deuteronômio, livros históricos, de Josué a Esther, poesia e livros de sabedoria, de Jó a Cantares de Salomão, profecias, de Isaías a Malaquias, biografias e livros históricos, de Mateus a Atos, cartas, de Romanos a Judas, e livro profético, o Apocalipse. Mas nem sempre a Bíblia foi tão fácil de se estudar. No início, os livros originais não tinham separação entre as palavras, nem vogais, nem sinais de pontuação, nem títulos para ajudar a localizar as passagens bíblicas. Essa dificuldade começou a ser resolvida no ano de 1226 d.C., quando Estevão Langton, arcebispo da Cantuária, fez a divisão do Antigo Testamento e do Novo Testamento em capítulos. São Pagnino, 1541, judeu convertido, foi o primeiro a dividir o texto em versículos numerados, e Roberto Stein, prestigioso impressor, realizou a divisão atual do Novo Testamento em versículos em 1551. Em 1555 fez a edição latina de toda a Bíblia. A primeira Bíblia impressa, que incluiu totalmente a divisão de capítulos e versículos, é conhecida por Bíblia de Genebra, publicada em 1560 na Suíça. Assim, foi organizada a Palavra de Deus que temos hoje. 1 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 13. Vamos ler. Pelo que também damos, sem cessar, graças a Deus, pois havendo recebido de nós a palavra da pregação de Deus, a recebestes não como palavra de homens, mas, segundo é na verdade, como palavra de Deus, a qual também opera em vós, os que crestes. Neste breve resumo que nós acabamos de ler, neste primeiro tópico sobre a confecção das Escrituras, chegamos à seguinte conclusão de que vivemos numa época de uma extrema facilidade e acesso às várias e múltiplas versões das Escrituras, coisas que num passado um tanto longínquo as pessoas não possuíam. Óbvio que desde que as gráficas que começaram a imprimir os livros e as escritas em papel, e assim a Bíblia também passou por esse processo, tudo começou a ser facilitado, depois vem os capítulos e versículos, e hoje nós temos aqui uma verdadeira biblioteca de 66 livros em nossas mãos. Temos uma facilidade extrema, você pode ter Bíblias hoje gratuitamente em seu celular,
no seu computador. Você pode ir hoje, pelo menos no país em que nós moramos, pela graça de Deus ainda podemos, ir numa livraria e comprarmos quantas Bíblias nós quisermos. No entanto, será que toda esta modernidade e facilidade tem feito com que os homens lessem mais a palavra de Deus? Ou não? Será que no passado, por causa da dificuldade, a Bíblia despertava mais interesse nas pessoas e com o tempo ela acabou caindo na normalidade e por que não dizer, tornaram a Bíblia mais um livro como qualquer outro ou um mero best-seller? São questões que nós precisamos levantar, porque afinal de contas, a régua que Deus usa para medir é justa. Se há tanta liberdade, tanto acesso à sua verdade, não teríamos nós um peso muito maior de responsabilidade diante do autor das Escrituras? É de se pensar. Continuemos no próximo tópico. Ler versus examinar. Jesus disse: examinai as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. João 5:39. Partindo deste princípio, fica claro que a Bíblia não deve ser somente lida, mas examinada. A diferença pode ser notada hipoteticamente nesta situação. Um médico olha para o paciente e lhe receita uma injeção. Já outro pede uma bateria de exames para saber o que deve ser feito. Entendeu? Ler é algo superficial, é um massagear do ego sem forjar, no entanto, o caráter. Não passa de acúmulo de informações que se perdem com o tempo por não terem sido digeridas pela razão. No entanto, examinar é ir além do que os olhos veem, é se importar. O exame das Escrituras é revelado por Cristo a partir de como ouvimos a sua mensagem. Mateus capítulo 13, de 10 a 17, vamos analisar. E acercando-se dele os discípulos disseram-lhe: por que lhes falas por parábolas? Ele respondendo disse-lhes: porque a vós é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles não lhes é dado, porque aquele que tem se dará, e terá em abundância, mas aquele que não tem, até aquilo que tem lhe será tirado. Por isso lhes falo por parábolas, porque eles vendo não veem, e ouvindo não ouvem, nem compreendem. E neles se cumpre a profecia de Isaías que diz: ouvindo ouvireis, mas não compreendereis, e vendo vereis, mas não percebereis. Porque o coração deste povo está endurecido, e ouviu de mau grado com os seus ouvidos, e fechou os olhos, para que não veja com os olhos, e ouça com os ouvidos, e compreenda com o coração, e se converta, e eu o cure. Mas bem-aventurados os vossos olhos, porque veem, e os vossos ouvidos, porque ouvem. Porque em verdade vos digo que muitos profetas e justos desejaram ver o que vós vedes e não viram, e ouvir o que vós ouvis, e não o ouviram. O mau grado descrito neste versículo tem a ver com a importância que damos ao que nos é dito. Nossa vontade é quem determina tal avaliação. 2 Coríntios 12, 9. E disse-me: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Eu usei este texto de 2 Coríntios capítulo 12, versículo 9, exatamente porque Paulo foi um grande exemplo do que significa ouvir de boa vontade, receber de bom grado a palavra do Senhor. Ele estava passando por situações dificílimas onde ele interpretava aquilo como um verdadeiro ataque de Satanás, e realmente o era. No entanto, ele pede ao Senhor que o livre daquele mal, e a resposta que ele tem é bem diferente daquilo que muitos esperam ouvir do Senhor. O Senhor lhe disse diretamente que não o livraria daquele mal, porque Paulo já havia recebido algo
tão grande, tão maravilhoso, tão profundo, que não deveria mais se deixar levar pelo sofrimento e pelas dores e angústias desta vida, quando fez referência a que Paulo, a minha graça te basta. Ainda nesta mesma afirmação, Jesus declara que o poder dele se aperfeiçoa na fraqueza. Aqui, Paulo vê claramente uma revelação de que deveria, então, mudar a sua forma de interpretar as questões da vida e compreender que o poder de Deus muitas vezes é desenvolvido na fraqueza, ou em outras palavras, quando nós passamos por dificuldades. Porque as dificuldades não só nos humilham muitas vezes, mas nos colocam na verdadeira posição que devemos estar, na posição de pó, de vasos e meros vasos de barro. Quando o homem se encontra em aperto, então ele abre mão do seu orgulho e compreende de forma muito cristalina que só Deus pode estar acima de todas as questões desta vida e somente Ele tem poder para nos socorrer. É aí que Paulo, compreendendo esta verdade, começou a interpretar a vida de forma totalmente na contramão daquilo que o positivismo filosófico prega, principalmente na nossa atualidade, que devemos triunfar sobre todas as coisas, que não podemos ser cauda e só cabeça, que não podemos ser funcionários, só empresários, e bastante semelhante à teologia dos amigos de Jó, que o justo não pode sofrer. Mas Paulo, segundo ele mesmo disse, aprendeu diretamente com o Espírito Santo e ficou patente na vida dele de que ele conseguiu compreender que os sofrimentos, uma vez interpretados do ponto de vista da palavra de Deus, podem se tornar, na verdade, grandes bênçãos e, por que não dizer, grandes instruções que nos elevarão da estatura de crianças a homens maduros, a pessoas que realmente, pelo exercício da compreensão e da prática, se tornam pessoas plenamente agradáveis a Deus, pessoas maduras, pessoas santas, pessoas consagradas a Deus, que realmente glorificam ao Pai aqui neste mundo. Ainda dentro aqui desta reflexão, eu fico pensando como que o diabo, depois desta revelação que o apóstolo Paulo recebeu, como o inimigo ficou diante daquela situação. Porque se outrora ele apelava para as dificuldades e o sofrimento no que diz respeito ao ministério de Paulo, para tentar impedi-lo de avançar, agora o que ele deveria fazer se Paulo começou a reinterpretar a sua própria vida, não mediante a realidade palpável daquilo que é experimentável no dia a dia, mas mediante a fé, mediante uma vida espiritual, mediante a realidade da revelação que Deus o deu, que é muitas vezes totalmente contrária à lógica humana. Eu imagino que o inimigo ficou em um grande aperto, porque se agora ele fizesse Paulo sofrer, Paulo glorificaria ainda mais a Deus. Se ele colocasse Paulo em situações difíceis, Paulo cresceria ainda mais e, juntamente com ele, certamente o Evangelho iria ainda muito mais longe, alcançaria outras fronteiras. É bem verdade aquilo que Tiago nos ensina: sujeitai-vos, pois, a Deus e resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Você sabe por que ele fugirá de cada um daqueles que se sujeitam a Deus e oferecem resistência a ele? Porque ele encara ali um soldado que não tem mais medo de morrer, que se viver é Cristo, se morrer é lucro, é ganho. Este foi o grito de guerra de um homem que venceu o império das trevas, que realmente fez jus
ao título de cristão, ao título de servo de Deus aqui neste mundo. Que esta palavra, que a palavra de Deus também possa causar no meu coração e no seu coração, meu amado, esta transformação. E que nós não sejamos mais crianças que ficam andando por aí muitas vezes chateados com Deus por causa dos nãos que Ele nos dá, por causa de uma porta que se fechou, por causa muitas vezes de situações que foram contrárias às nossas expectativas. Não, vamos receber a palavra de Deus, entender que já temos tudo aquilo que precisávamos, que é a graciosa, a maravilhosa misericórdia que a palavra de Deus nos revela como graça do Senhor. E então abraçar esta verdade e encarar a vida como muitos dos discípulos de Jesus encararam e como muitos pais da igreja e muitos missionários, muitas pessoas que estão com seus nomes na galeria dos heróis da fé, também viveram, triunfaram, mas não do triunfalismo que nós conhecemos hoje, mas triunfaram sobre a carne, sobre o pecado, sobre o mundo, sobre a concupiscência que infelizmente tem dominado e feito com que muitos homens e mulheres que poderiam ser grandes homens e mulheres de Deus tapassem seus ouvidos e perdessem seus tempos com as coisas deste mundo vil e, por que não dizer, vão. Que sirva isso como exortação e aquilo que Paulo disse: de boa vontade me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Você quer que o poder de Cristo habite em você? Então nós precisamos reinterpretar a vida. E como podemos fazer isso de forma eficaz? Examinando de forma sincera, com o coração aberto, de bom grado, as sagradas Escrituras. Amém? Continuemos aqui na leitura dos estudos. E disse-lhes: são estas palavras que vos disse, estando ainda convosco. Convinha que se cumprisse tudo o que de mim estava escrito na lei de Moisés e nos profetas e nos salmos. Então abriu-lhes o entendimento para compreenderem as Escrituras. Quando o Senhor vê em mim e em você uma boa vontade em buscá-lo por meio da sua santa palavra, então acontece o abrir como se fosse uma porta que estava fechada no nosso entendimento. Deus vai lá e abre esta porta e, como um fluxo poderoso de sabedoria, de riquezas insondáveis, celestes, começam a passarem pelo nosso raciocínio, pela nossa compreensão, e nossa mente começa então a se tornar uma mente iluminada. Basta Deus ver em mim e em você este bom grado, esta boa vontade, que o Senhor possa encontrar isso em nós. Vamos continuar aqui a leitura. Literalmente vemos Cristo em todas as páginas. Como nós acabamos de ler em Lucas 24, 44 e 45, o próprio Senhor afirmou que o que estava escrito sobre ele na lei de Moisés e nos profetas e nos salmos deveria ser encontrado por aqueles que saem atrás do maior de todos os tesouros que nós encontramos neste mundo, como eu disse na leitura introdutória, a palavra de Deus. A Bíblia deve despertar em nós um anseio, uma curiosidade muito maior do que pessoas que procuram um tesouro tendo um mapa em suas mãos. A palavra de Deus, ela pode nos revelar aquilo que é a vida eterna, que é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Se nós nos debruçarmos sobre ela, nós veremos Jesus, até mesmo por detrás dos pontos e vírgulas. Nós veremos ao Senhor nas entrelinhas, desde o primeiro versículo de Gênesis ao último versículo do livro do Apocalipse.
ali estará timbrado a presença do Senhor, brilhante mais do que o ouro, algo sublime que vai nos encher do prazer do Senhor e nos tornar homens e mulheres verdadeiramente transformados pelo seu poder. Glórias a Deus. Vamos para o próximo tópico. A Bíblia é um livro espiritual. A Bíblia não é um mero livro. Os homens que a escreveram foram inspirados pelo Espírito Santo. Vamos ler esses dois textos entre parênteses. Primeiramente, 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16 e 17. Toda a escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Redarguir aqui significa responder com argumentação. Então, as Sagradas Escrituras, elas têm proveito para tudo o que consiste a formação de um caráter celeste. Ela é proveitosa para ensinar, para nos ajudar a argumentar, para corrigir e para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda a boa obra. A palavra de Deus, então, ela tem o poder de nos transformar de pecadores em homens santos, de pessoas ímpias em pessoas retas, justas diante de Deus. E aqui o texto diz que esta modelagem que as Escrituras nos trazem faz com que o homem esteja preparado perfeitamente para toda e qualquer obra ou para toda e qualquer situação nesta vida. Isto é chamado de boa obra. Boa obra, ela é feita por homens e mulheres preparados, forjados, cunhados pelo poder das Escrituras. Louvado seja o nome do Senhor. O próximo texto é 2 Pedro 1,21. Porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Eu sei que é algo muito complexo entender o verdadeiro e real sentido da palavra inspiração no tocante à revelação das Escrituras. Mas, quando nós atentamos para o contexto geral, biográfico, dos personagens que a própria Bíblia nos mostra, nós compreendemos de forma, então, gradativa, a partir de Adão até homens como os apóstolos, que a inspiração é uma influência. O Espírito do Senhor, ele influencia o homem dentro de seus pensamentos, no profundo de seu coração. O Espírito fala com o nosso espírito, com o nosso homem espiritual. Dá a ele instruções, diretrizes daquilo que é certo e daquilo que é errado, coisa que um homem que ainda não nasceu de novo não possui. A pessoa é guiada estritamente pelo prazer da carne, aquilo que a sua carne deseja. Obviamente, quando eu falo carne, não uma carne que está sem nenhuma direção. Não, eu estou falando da carne humana ligada à alma, que é nada mais nada menos que dirigida pelo nosso ser interior, pela nossa consciência. Então, a nossa carne, na verdade, nada mais é do que um veículo usado pelo nosso ser espiritual conhecido como alma. Então, a alma, desde que nós somos formados no ventre da mãe, ela se coaduna, se alinha com os sentimentos físicos e começa a ter a percepção das coisas e começa a compreender as coisas ao seu redor. E aí nasce a cultura dentro do homem, seu idioma, suas experiências, suas tradições,
tudo aquilo que acaba sendo aderido com o tempo, folclore, religiões e tudo mais. Eu não estou me referindo simplesmente a este mundo quando eu falo de inspiração. Quando o homem nasce de novo, o homem espiritual, o espírito do homem, passa a ter agora novamente conexão com Deus. E esta conexão acaba subjugando a alma, e a alma subjuga o corpo do homem. E o homem passa então a viver de forma agradável a Deus, porque ele anda em espírito, ele vive em espírito, ele adora a Deus em espírito. Tudo agora é determinado pelas fontes existenciais do ser, pelas fontes espirituais que cada um de nós carrega, porque nós temos uma tríade na realidade em nossa constituição. Nós somos espírito que possuem uma alma e uma alma que possui um corpo. Nós temos espírito, alma e corpo. Este é o homem no seu interim. O homem sem Deus é só alma e corpo, porque o espírito está adormecido, impedido de ter contato com Deus por causa de seus pecados. No entanto, nem por isso o homem está abandonado neste mundo. Deus trabalha para que esta muralha do pecado seja derrubada, e isto pela palavra de Deus que é trazida aos corações dos homens. Por isso que faz todo sentido os textos que nós lemos anteriormente, no tópico anterior. Quando o homem ouve de bom grado, então ele dá espaço para que a marreta da palavra de Deus comece a bater na pedra do nosso coração, na pedra da nossa consciência, e comece a derrubar tudo aquilo que nos impede de ver a luz, tudo aquilo que nos impede de nos voltarmos para Deus. E então, uma vez o homem crendo pela palavra de Deus, ele acaba superando a carne e a alma, e o seu espírito agora, ressuscitado pela fé em Jesus Cristo, passa a se tornar aquele que tem conexão direta com o Espírito Santo. É aí que entra a inspiração. A inspiração é as diretrizes santas que Deus faz por meio do Espírito derramar-se como uma fonte inesgotável de dentro de nós, que chega uma hora que nós não conseguimos mais contê-la dentro de nós, porque é um fluxo que é impossível de ser contido, e ele começa a fluir por dentro de nós, e daí as pessoas começam a notar que os dons, as atitudes, tudo na vida desta pessoa é impermeado por algo que não é deste mundo, por algo que é celeste. Foi assim que as Escrituras foram escritas, sejam por homens sábios ou até mesmo homens iletrados, como muitos dos apóstolos. Eles receberam aquela inspiração, aquele toque no Espírito e acabaram então de forma livre, de forma respeitosa, dentro dos limites de cada um, passaram a se tornar instrumentos de Deus. Isto não tem nada a ver com a doutrina espírita da psicografia, onde as pessoas recebem um espírito ali e escrevem com a letra daquela entidade. Não, isso não tem nada a ver com possessão, mas com o livre ato do homem em aceitar de bom grado aquilo que brilha, aquilo que é iluminado, aquilo que é santo. Então Deus tem prazer em se comunicar com esta pessoa e aquela pessoa acaba fazendo coisas inspiradas por Deus. As Escrituras foram escritas mediante esta influência que nós compreendemos como inspiração. Amém? Continuemos aqui as leituras então. Desta forma, se compreende que tais palavras são espirituais e por isso só se discernem espiritualmente. 1 Coríntios 2,14. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus porque lhe parecem loucura e não pode entendê-las porque elas se discernem espiritualmente. Em outras palavras, como eu acabara de explicar,
O homem que nasce de novo é um homem espiritual, que tem ligação com o Espírito de Deus. Seu espírito humano está conectado ao Espírito divino. Assim, ele compreende as coisas celestes, as coisas sobrenaturais, que obviamente parecem loucura para quem não nasceu de novo, para quem talvez tenha ouvido a palavra de Deus, mas de mau grado. Então é por isso que a palavra de Deus ela só pode ser compreendida, uma vez sendo espiritual, por seres espirituais. Aqui surge a primeira questão. Se o Espírito é o autor, não necessitaremos da ajuda dele para compreendermos o seu intento? Sim. Vamos ler esses textos entre parênteses, João 14, 26, primeiramente. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Veja que Jesus trouxe de forma muito clara aos discípulos esta revelação, que é um dos pilares da Igreja de Cristo. Ter o Espírito Santo como nosso mestre, como nosso guia, como aquele que nos ensinará tudo aquilo que precisamos saber nesta vida para alcançarmos o alvo, para encontrarmos Deus, o Pai, no final, na consumação de todas as coisas. E agora, 1 Coríntios 2, 9 a 15. Mas, como está escrito, as coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Mas Deus nolas revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o Espírito do homem que nele está? Assim, ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Mas nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus, as quais também falamos não com palavras de sabedoria humana, mas com as que o Espírito Santo ensina, comparando as coisas espirituais com as espirituais. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido. Muitas pessoas interpretam o versículo 9 como simplesmente uma referência ao que nós vamos encontrar no céu, coisa que não há como nós sabermos aqui embaixo nesta terra. Mas não é verdade. Não era este o intento do apóstolo. Tanto é que ele explica que as coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu e não subiram ao coração do homem e que Deus preparou para os que o amam, ele, no versículo 10, revelou-nas pelo seu Espírito, para que nós, meros homens, pudéssemos viver uma vida já desde agora espiritual e agradável a Deus. Porque senão estaríamos como uma pessoa que tem um problema sério visual, que nasceu com cegueira, e nós estaríamos tendo que apalpar, estaríamos tendo que sentir nos nossos sentidos naturais para podermos crer. E, no entanto, o Espírito Santo ele trabalha com a fé. Então, na verdade, Paulo estava dizendo que as coisas que o olho não viu, que o ouvido não ouviu e não subiram ao coração do homem, estas coisas os olhos agora podem ver, os ouvidos então ouviram e agora já preencheram nosso coração, porque nós já sabemos o que Deus tem preparado para cada um de nós. Nós não estamos combatendo como que no ar, dando murros no vento. Nós estamos lutando com toda a seriedade do nosso ser, porque a fé nos faz ver, e a fé vem pelo ouvir, como disse o apóstolo Paulo em Romanos 10, 17. A fé vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus.
Deixe-me acrescentar aqui uma contextualização sobre este texto de Romanos 10, 17 que eu acabei de dizer. Muitas pessoas o leem e pensam assim: bom, a fé vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus. Então muitos pensam assim: eu vou ao encontro de pregadores, eu vou ao encontro então de algum mestre das Escrituras e então a fé surgirá no meu coração. Na verdade, nós temos que contextualizar o que Paulo estava dizendo. Pense comigo, naquele tempo, os discípulos não possuíam um livro como nós possuímos hoje. Você entende? Os pergaminhos eram escritos por escribas e eram um material caríssimo e era, muitas vezes, para se escrever o livro inteiro de um profeta, precisaria de centenas de metros de rolos e pergaminhos para se escrever, algo que era totalmente inviável na época. Então, o público da época que ouvia os apóstolos, em sua maioria, não sabiam ler nem escrever. Somado a tudo isso, que o Novo Testamento ainda estava começando a ser escrito, então eles só tinham o Antigo Testamento, a dependência total daquelas pessoas era por meio da audição, era por meio da pregação, era por meio de algum mestre conhecedor das Escrituras que tinha a revelação do Espírito para ensiná-los. Diferentemente de hoje, que nós podemos acrescentar que a fé não vem só pelo ouvir, mas a fé vem também pelo examinar, pelo ler com profundidade, de bom grado, as Sagradas Escrituras. Então, que nós não venhamos, por causa disso, como muitos, a ter esse tipo de relaxamento espiritual e viver na dependência de que outros nos ensinem. Não, nós temos de estar na dependência do que o Espírito Santo quer nos ensinar e não o que os homens têm para nos dizer. Nós vamos fazer uma soma do que os homens dizem e daquilo que o Espírito nos revela. Vamos saber então passar um filtro naquilo que os homens nos dizem para reter aquilo que é bom e nos apegarmos a tudo que o Espírito nos traz. Desta forma, o que os homens dizem e o que o Espírito nos diz trará ali um complemento ou como um quebra-cabeça de peças que se encaixam uma na outra. Então não vamos usar Romanos 10, 17 para pararmos de ler ou deixarmos de ler ou termos uma vida relaxada no tocante à dedicação do examínio constante, da leitura constante e diária das Escrituras. Amém? Vamos continuar aqui na leitura da apostila. E como desenvolveremos tal intimidade? O único meio é pela oração. Salmo 119, versos 147 e 148. Antecipei-me à alva da manhã e clamei, esperei na tua palavra. Os meus olhos anteciparam-me às vigílias da noite para meditar na tua palavra. O salmo mais extenso das Escrituras, que é o Salmo 119, com seus 176 versos, é o salmo que mais exalta a palavra de Deus. E vemos aqui de forma bem explícita que o salmista declarou que clamou ao Senhor antes da luz do sol surgir no horizonte. Logo, ele está afirmando que pela madrugada ele buscou a Deus e esperou a resposta do Senhor, lendo as Sagradas Escrituras. Ele meditava na palavra de Deus nas vigílias da noite. Ele passava noites inteiras acordado, lendo a palavra do Senhor e clamando e buscando até que a revelação e a compreensão chegasse, fosse-lhe entregue pelo nosso amado Mestre Espírito Santo. Jeremias 29, 11 a 13 agora.
Porque eu pensei os pensamentos que penso de vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Então me invocareis, e ireis, e orareis a mim, e eu vos ouvirei. E buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Uma forma bastante simples de entendermos o que eu quero dizer neste ponto de termos intimidade com o autor da Bíblia, que é o Espírito Santo, nós podemos usar como exemplo uma pessoa que lê o livro que foi dado por um amigo. E este amigo que o presenteou também leu o livro. No entanto, quando aquele que recebeu o livro de presente termina de lê-lo, algumas dúvidas surgem. E este homem procura então o seu amigo presenteador e lhe pergunta: você poderia me explicar o que este capítulo deste livro que você me deu está dizendo? Sabemos que o homem talvez tenha uma resposta até que plausível, até que satisfatória. Mas qual seria a resposta do autor do livro às questões deste leitor? Não seriam muito mais precisas e exatas? É exatamente o que eu quero dizer. Quando nós perguntamos para homens, estes homens também vivem na dependência do Espírito e muitas vezes eles ainda não têm profundidade da revelação. Deus, com isso, está nos convidando a buscar ter mais intimidade com Ele, a buscarmos de todo o nosso coração. E Ele então se revelará. Acredite, não existe um homem ou uma mulher na história do cristianismo que tenham se consagrado de todo o coração, que não tenham encontrado Deus, que não tenham recebido a riqueza da sabedoria celeste. O Senhor ama aqueles que procuram a sua sabedoria pelas madrugadas, aqueles que têm fome e sede de sua palavra. Ainda é tempo de encontrar o manancial, que é, eu posso dizer aqui, uma mesa farta, deliciosa dos céus. Mas eu acredito que este tempo um dia se findará. Porque, infelizmente, com o passar dos séculos, o homem tem fechado o seu coração para as Escrituras. Será que isto também vai acontecer comigo e com você? Ora, não queremos nós experimentar o sabor delicioso das Sagradas Escrituras. Então busquemos o autor dela, o Espírito Santo. Peça ao Pai em nome de Jesus que lhe envie o Espírito Santo se você ainda não o recebeu. Peça ao Pai em nome de Jesus Cristo que lhe permita ter intimidade com o seu Espírito. E então surgirá em você um verdadeiro, eu posso dizer, renovo do seu interior. Algo que você nunca experimentou. Algo que vai não só te estimular ou inspirar, mas que vai te fazer viver uma nova vida. Confie, meu amado. Deus é fiel para cumprir o que Ele prometeu. Eu leio de novo aqui. E buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Você crê? Então busque o Senhor de todo o seu coração. Continuemos aqui na leitura da apostila. Sempre antes de abrir a Bíblia, devemos orar e caso encontremos textos difíceis, devemos pedir sabedoria. Tiago 1, 5 a 8. E se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e não o lance em rosto, e ser-lhe-á dada. Peça-a, porém, com fé, não duvidando, porque o que duvida é semelhante à onda do mar, que é levada pelo vento e lançada de uma para outra parte. Não pense tal homem que receberá do Senhor alguma coisa. O homem de coração dobre é inconstante em todos os seus caminhos. O texto está dizendo que nós precisamos
ter uma vida regrada na oração, com certeza daquilo que estamos pedindo e buscando, certeza de que há alguém do lado de lá, no mundo espiritual, que está nos ouvindo e nos responderá e que nos concederá o que lhe pedimos. E por meio desta revelação dada, nós atingiremos a sabedoria, nós alcançaremos, nós receberemos a sabedoria do Senhor. Agora, uma pessoa incrédula, uma pessoa preguiçosa, uma pessoa que não busca Deus, que não lê a palavra, que só depende daquilo que os outros falam, esta pessoa, ela é uma pessoa de coração dobre, ela é inconstante em todos os seus caminhos. Por isso tem gente que um dia está bem, outro dia está ruim, outro dia está bom, parece um bêbado com um pé na guia e outro pé na rua. Não é isso que o Senhor quer de cada um de nós. Vamos para o último tópico do estudo. Técnica de estudo. Depois de orar, leia o texto e faça perguntas ao mesmo, como por exemplo, quem, quando, onde, por quê, como e etc. Desta forma, necessariamente colocaremos a mente para funcionar. Tenha sempre um caderno para anotar o que vir à sua mente. As respostas feitas ao texto exigirão dedicação, tempo e ferramentas de auxílio, dicionários bíblicos, livros de referências, enciclopédias, etc. A Bíblia diz que Paulo não tinha só os pergaminhos das Escrituras, mas livros também, como nós lemos em 2 Timóteo 4,13. Quando vieres, traze a capa que deixei em Troade, em casa de Carpo, e os livros e principalmente os pergaminhos. Esta é considerada a última carta do apóstolo Paulo, carta endereçada a Timóteo, um outro discípulo fervoroso do Senhor. Paulo aqui já estava com a sentença de morte marcada, porque já havia passado pelo tribunal e recebido pena capital por pregar o evangelho do Senhor. Aqui ele diz provavelmente que estava passando momentos difíceis na cadeia, talvez até mesmo enfrentando algum inverno muito frio. Ele pede então que Timóteo venha logo e lhe traga a capa dele que ficou em Troade, na casa de um homem chamado Carpo. E depois diz que trouxesse também os seus livros e principalmente os pergaminhos. Pergaminhos aqui é uma referência ao Antigo Testamento, uma vez que o Novo ainda não estava escrito, ou estava sendo escrito inconscientemente pelos discípulos que estavam sendo inspirados pelo Espírito Santo. Então veja que Paulo lia a Bíblia e ele também tinha livros que o ajudavam certamente a obter informações e técnicas para extrair o máximo possível dos sagrados pergaminhos. Dentro dessa simples regra que eu expus, eu posso usar um texto: e disse Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Esse texto está em João capítulo 14, versículo 6. Faça essas perguntinhas e veja como a sua mente abre. Quem disse isso? Jesus. Quando? E isso vai exigir que você leia todo o capítulo para saber o contexto. Onde? Isso vai trazer informações geográficas e você vai conseguir identificar a trajetória de Cristo naqueles dias. Por que ele disse isso? O contexto faz a afirmação de que os apóstolos estavam duvidosos no tocante ao Pai e às palavras que Jesus havia acabado de afirmar. Como? Fazendo esta pergunta ao texto, nós somos obrigados a forçar a nossa mente e a buscarmos a Deus até compreendermos que Jesus estava ali afirmando que não são religiões, homens, organizações humanas, estruturas e filosofias criadas pelo homem que podem salvá-lo. Não há outro meio, não há outra forma de nós chegarmos ao Pai senão por meio de Jesus Cristo. Veja que simples perguntas
já abrem um leque de conhecimento. Então use esta técnica quando você for ler a Bíblia na próxima vez. Continuando aqui para concluirmos já a nossa aula de hoje. É Ele quem nos incentiva a avaliarmos outras fontes usando sempre o senso crítico. 1 Tessalonicenses 5:21. Vamos ler. Examinai tudo e retende o bem. Então, é o próprio apóstolo Paulo quem nos incentiva a também buscarmos outras fontes históricas, dicionários, livros de testemunhos missionários, para que nós possamos reter o máximo possível de informação para enraizarmos o conhecimento da verdade em nossa consciência, nos nossos corações. Amém? Este é o conselho paulino, ou o conselho de Paulo a nós. Quanto mais tempo dedicarmos à palavra, melhores serão os resultados. Salmo 1, verso 2 e 3. Vamos ler. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite, pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria, e cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Quando eu digo que nós devemos dedicar cada vez mais à palavra, eu citei aqui este texto do Salmo 1, exatamente porque ele mostra que muitas pessoas estão perdendo tempo envolvendo-se com pessoas e com situações deste mundo em que nada podem acrescentar a ele, enquanto poderiam ter prazer, na verdade, de usarem o seu tempo dedicando-se à meditação de dia e de noite na palavra do Senhor, porque certamente, se você acha que precisa de um amigo, o primeiro e o melhor de todos os amigos, o mais fiel de todos os amigos é Deus. Então por que você não o busca primeiramente? E Ele te indicará quem serão as pessoas pelas quais você também poderá firmar uma pura e verdadeira amizade. O homem que se dedica desta forma à palavra do Senhor, meditando nela de dia e de noite, ele é comparado aqui no verso 3 como uma árvore que está junto a ribeiros de águas. Veja, um homem que se dedica é um homem que está muito perto de Deus. E o seu espírito está correndo ali nas suas raízes, na fonte, no recôndito do nosso ser, no mais profundo da nossa existência, alimentando-nos, trazendo a seiva, assim como a árvore tem a seiva e alimenta os seus ramos, assim o Espírito nos dá o seu poder, a sua revelação, e nós vamos produzir frutos na estação certa e teremos folhas permanentes e seremos prósperos em tudo quanto fizermos. Aleluias. E próximo texto, entre parênteses, 1 Timóteo 4, 13, 15 e 16. Persiste em ler, exortar e ensinar até que eu vá. Medita estas coisas, ocupa-te nelas para que o teu aproveitamento seja manifesto a todos. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Persevera nestas coisas, porque fazendo isto te salvarás tanto a ti mesmo como aos que te ouvem. Veja que Paulo fala da disciplina, da busca incessante, do ter bom ânimo, meditando, ocupando o seu tempo, a sua mente, para reter o máximo possível das coisas espirituais, persistindo na leitura e também no ensino, até que Paulo chegasse até ele. Por que Paulo diz isso? Porque Paulo pôs isso em prática na sua vida e funcionou. E ele sabia que todos aqueles que fizessem isso, obviamente, como disse Jeremias, encontrariam também ao Senhor. E ele conclui aqui com uma revelação muito séria. Quem persevera em estar buscando o Senhor por meio da sua palavra, não só vai estar fazendo a manutenção
da permanência da vida eterna em si, da salvação em si, como também estará beneficiando com a vida eterna, com a salvação, aqueles que o ouvirem de bom grado. Aleluias. Agora aqui na conclusão, o último parágrafo da apostila. Comece assim e seu amor pela leitura da Bíblia irá aumentar, e com ele virá o conhecimento, e você verá que ela não é um livro de regras cheio de enigmas para os sábios, mas uma carta de amor aos humildes e pequeninos de Deus. Disse Jesus: graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, que ocultaste estas coisas aos sábios e entendidos e as revelaste aos pequeninos. Mateus 11, 25. Você compreendeu a aula de hoje? Entendeu o quão essencial é a compreensão, é o examínio, é a busca insistente, é a persistência em estar sempre em contato com a palavra de Deus, como eu expliquei agora há pouco, não só ouvindo-a, mas também lendo-a? A palavra de Deus pode nos transformar, e quando nós aprendemos a examiná-la, uma verdadeira revolução acontece em nossas vidas. Entenda este último versículo que Jesus disse: agradou ao Pai revelar a sua palavra, não aos sábios e entendidos, mas aos pequeninos, aos simples. Ou, em outras palavras, àqueles que amam a Deus, que preferem a simplicidade. Eu fico muito triste quando vejo pessoas correndo atrás de requinte, enquanto Deus está lhes mostrando um caminho simples. É óbvio que muitos acabarão trilhando o caminho largo, porque é muito mais espaçoso, enquanto o Senhor nos mostra o caminho estreito. É muito mais fácil você passar e entrar em um local onde a porta é larga, mas o Senhor nos revela pela sua palavra a porta estreita. Será que Deus olha para nós e vê em nós que nós somos adeptos daquilo que é simples? De que nossa mente quer se conectar às coisas do céu, às coisas do alto e não mais às coisas terrenas? De que nosso tempo está sendo usado para consagrar-se a Deus numa busca incessante pela pessoa dele, pela revelação das Escrituras? Se for esse o homem e a mulher que Deus está vendo em nós, você pode ter certeza que aquilo que Jesus disse à samaritana, que Deus procura aqueles que o adoram em espírito e em verdade, Deus então nos encontrará. E como é bom quando o Pai nos abraça e nos mostra o seu amor, o seu poder e nos inspira por meio de seu Espírito a compreendermos coisas que o homem natural jamais saberá. Eu encerro a lição de hoje com uma história, um fato verídico que aconteceu no século XVIII, quando muitos marujos beberrões acabaram por afundar o navio de uma empresa. E eles acabaram ficando em uma ilha. Eles bebiam, estavam ali, algumas dezenas deles, e se envolveram com as mulheres nativas ali daquela ilha e acabaram passando esta vida de desordem, uma forma totalmente decadente, imoral para as pessoas que residiam naquela ilha, de tal forma que corromperam, pelo menos quando eles ali chegaram, todo aquele povo. Mortes ocorreram, pessoas começaram a se envolver com o alcoolismo e tudo mais.
No entanto, cerca de 2 décadas depois se passaram e eles ficaram ali completamente isolados do mundo afora. Disse que quando um navio viu aquela ilha e chegou até aquele local, as pessoas que desceram ali do navio disseram que pareciam que estavam chegando no céu. Um local pacífico, não havia cadeias, não havia alcoólatras, não havia brigas, mas pessoas respeitosas, havia simplicidade, humildade e amor. E então questionaram as pessoas daquela ilha qual o motivo de tamanha organização, de tamanha moralidade. E qual não foi a resposta maravilhosa de um dos nativos daquele local? Eles disseram que algumas décadas atrás chegaram marujos lá e trouxeram, na verdade, um verdadeiro inferno para aquele local. No entanto, eles começaram a matar-se uns aos outros. E um dos últimos sobreviventes encontrou no navio que eles vieram naquela época, nos seus restolhos que sobraram ali onde estava afundado, uma Bíblia. E começou a ler esta Bíblia intensamente. E começou a passar o conhecimento das Escrituras aos nativos daquele local. E em pouco tempo, o álcool havia sido extirpado, a malignidade daqueles homens foi vencida pela compreensão, pelo conhecimento e pela prática das Sagradas Escrituras. Ali não havia templos, não havia púlpitos, não havia cadeiras, não havia organizações humanas, mas havia uma Bíblia. Uma Bíblia que foi lida e que foi examinada e que foi praticada e que foi então propagada para as pessoas daquela ilha. Em menos de 2 décadas foi suficiente para a transformação de todo aquele local. Aqueles homens então entenderam o porquê aquela ilha se parecia tanto com o céu. E se eu e você lermos a Bíblia, tivermos contato com a Bíblia, examinarmos as Escrituras e praticarmos o que ela nos ensina, as pessoas também verão em mim e em você mais do céu. E você pode ter certeza que é o que este mundo mais está precisando, de pessoas que se parecem com os cidadãos celestiais. Este mundo está em trevas e precisa da luz de Deus brilhando em nossos rostos. E só a palavra do Senhor pode nos trazer esta revelação maravilhosa. Espero que você tenha gostado dessa aula. Se você ficar com alguma dúvida, você pode colocar aí nos comentários. Amém? Até uma próxima aula, se Deus assim nos permitir. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam com todos vocês. Amém.